os assets do Borderlands, eles têm uma peculiaridade. Ele tem muito marcado essa parada do Artline, né? Os contornos em preto aqui, como se fosse uma caneta e tal, remetendo a um desenho de quadrinhos mesmo, né? Só que veja, se você vier aqui, por exemplo, nesse modelo, o que acontece? Quando eu olho de assim, beleza, parece um asset de Borderlands e tal. Só que nem em todas as regiões eu consigo ver a borda de contorno. Só tá vendo? Por quê? Por exemplo, aqui embaixo, ó, nessa bateria aqui, eu não tô vendo a parte pretinha aqui contornando o asset, igual eu vejo nos assets do Borderlands. Por quê? Porque eu preciso fazer um contorno externo, mas como que eu faço isso? Porque esses contornos que tem aqui é só contorno de aresta, de quina. Então, se eu virar de lado e não ver mais aqui, né, eu não vou ver mais esse contorno. Aqui em cima é a mesma coisa, ó, nessa curvinha aqui da viseira aqui. Se você olhar de assim, ó, não tem o contorninho preto aqui, ó. Tá vendo? No shader do Borderlands tem. E aí que tá, tem dois jeitos de fazer isso, por shader e por mesh, que é o que eu vou mostrar agora. Por shader é mais prático, como eu falei também, tudo isso que a gente tá fazendo na textura também é mais prático fazer por shader, né? Algumas coisas. É mais customizável é mais fácil de você alterar dentro da engine do que ficar toda vez mexendo na textura e reexportando a textura. Só que, por exemplo, há alguns anos atrás, anos atrás mais ou menos, fazer esse shader de outline, por exemplo, um mobile, era muito pesado. Era mais leve você fazer o que eu vou fazer agora, que é o outline por malha, e mandar bala. Mas antigamente não era assim. Quer dizer, antigamente era assim. Hoje em dia, acho que compensa mais usar o shader. Mas eu vou mostrar como que faz aqui, porque às vezes você não sabe programar um shader e tal para fazer isso. É meio complexo, então é um coringa bacana aí pra aprender. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Vou duplicar a layer, vou nomear ela aqui. Peraí, deixa eu nomear essa aqui pra Radin, essa aqui pra Radin Outline. Que a gente quer fazer aquela linha de contorno em volta da mesh. Então, beleza. Um aqui é o radinho normal e outro é o outline, né? Como que a gente faz esse outline? Primeira coisa, ele tem que estar um pouquinho para fora da malha original. Então, o que a gente vai fazer? Seleciono todas as faces e vou dar um transform aqui. Eu vou aumentar ele um pouquinho para fora, ó. E aí, tipo, você pode configurar isso depois, do quanto você quer que ele fique para fora. Mas por enquanto aqui tá ótimo. E ainda com todas as faces selecionadas, eu vou inverter as normais. E vocês já vão entender por quê. Eu vim em Face Normals, Reverse. Certo, então tá aqui, ó. Ele tá pretinho aqui, tá vendo? Então a gente tá vendo a backface, né? A parte de trás da face. O que acontece? Em algumas engines, quando você vira a face... Quando você olha a face de costas, ele identifica que não tem nada ali, então ele fica transparente. Você só vê a face se você olhar no lado certo. A face só tem um lado de olhar. Se você virar, você não vê mais, fica transparente. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu vou pegar essa mesh agora e vou importar lá. Eu vou duplicar e dar combine no duplicado. E esse outline aqui, ele tem que estar com outro material também. Então eu vou botar um material aqui, Lambert. Eu vou exportar esse cara aqui. Certo, aí a gente volta lá no Substance e eu vou atualizar a mesh aqui, né? Que eu troquei de mesh. Ó, vocês viram que já mudou, né? Vocês viram que tem uma espécie de contorno aqui agora, tá vendo? O que acontece? A parte preta que a gente tá vendo, no caso, toda essa parte aqui, ó, que a gente não tá vendo no caso, ela ficou transparente. Quando chegar ali atrás, a gente começa a ver a parte da frente da face. Então ele dá esse efeito de outline, tá vendo? Eu vou pintar aqui que fica mais fácil de ver, ó. 100% preto. Aí o reference, essas coisas, eu coloco tudo no máximo também. Tá vendo que ele já fica um contorninho preto nas coisas? Só que ele tá meio troncho assim, porque a gente precisa fazer o outline interno, que é o da mão. Esse é o outline externo. Esse é o artline externo. E tem o artline interno também, que é o que a gente vai fazer aqui na textura. Então, esse material aqui pode esquecer, já não precisa mais fazer nada com ele. Tem um truquezinho. Às vezes, se você colocar um emissivo aqui, coloca um emissivo preto, ele também fica um pouco mais forte. Ele dá uma cancelada se tiver batendo alguma sombra, alguma luz ali, ele dá uma cancelada. Deu pra entender essa parte? Tudo deu pra entender, né? Quando você faz uma segunda mesh um pouquinho mais larga e flipa, quando você olha ela de perfil, você só vê as faces que estão lá atrás. E aí isso dá a impressão de ter um contorno. Mas não necessariamente é um contorno. É que você tá vendo a parte da frente da face que tá pra trás. Deu pra entender? Espero que tenha sido claro. Conforme eu vou texturizando aqui, vocês vão entender melhor. Deixa eu trocar também essa luz aqui, que tá um diabo. Certo, vamos começar a texturizar então. Vou colocar aquele Smart Material que eu criei na aula passada. E aí primeiro eu gosto de primeiro dar uma blocada nas cores, mas se você quiser, tipo, já dar uma configuradinha aqui, só pra não ficar muito forte a parada, tipo, diminuir um pouco o air level, talvez. Ó, já fica com uma cara mais interessante. Esses generators, é isso que eu falo, Smart Material não é só clicar e arrastar na mesh e tá bom. Você tem que mexer nos geradores aqui porque cada mesh vai ter uma adaptação diferente. Então, aqui o air level aqui, tô dando uma mexidinha aqui pra ficar interessante. Ó, assim acho que tá massa.
Sempre fazer o possível para adaptar certinho. A gente vai fazer uma parada no estilo Borderlands, mas até essas achurinhas aqui no Borderlands é feita no shader. Por isso que na referência não tem. Mas in-game tem essas achuras. É que ela é feita por shader, tá? Só que eu vou fazer aqui porque, como eu vou usar Marmoset para renderizar, não tem shader para isso. Então, tá ligado, né? Vamos ter que trabalhar com o que tem. Aqui, deixa eu ver se eu consigo talvez aumentar ou diminuir o tamanho das achuras. Acho que esse tamanho tá bom, talvez. Bom, dei uma configuradinha aqui básica, né? Só pra... Tá, ó, por exemplo, aqui no botão ó, ficou muito forte, tá vendo? Então, assim, vai ter peça que talvez seja interessante você duplicar essa pastinha aqui do FX e pintar ele aqui e configurar de outra forma. Mas isso a gente pode decidir mais pra frente. Por enquanto tá tranquilo. Agora a parada é a gente começar a construir as cores, né? Então vamos lá. Começar com esse pente aqui, deixa eu esconder ele. Vou mexer sempre na cópia. Então, deixa eu abrir um Purifref aqui. Deixar aqui no cantinho. Tá, vou começar pintando ele é meio cinza, tá? Essa cor azulada que tá aqui em cima é por conta da luz que o cara usou. Aqui dá pra ver bem que tá um azul meio escroto e aqui tá tipo cinza. Então eu vou pintar primeiro a carcaça da parada de cinza. De novo, eu tô sem ID Map pra esse... Me perdoem aí se eu perder um tempinho pintando algumas coisas. Então beleza, vamos lá. Vou colocar uma pente aqui. Começar a pintar por mesh. Vou pintar esse cara, esse... Deixa eu ver aqui mais. Ele quase todo tem esse material. Aqui também. Aqui eu não vou pintar com o mesmo material. Aqui eu vou fazer uma graça aqui. Aqui é o mesmo. Aqui é o mesmo. Aqui é o mesmo. Aqui é o vermelho. Aqui é o mesmo. Certo. Agora eu vou mexer na cor dele aqui, né? Deixar um cinza. Aí a gente pode meter um pouquinho de amarelo. Joga um pouquinho de amarelo. Não, joguei muito. E vai escurecendo. Deixa eu tirar esses dois aqui que tá me lascando. Ó, olhou pro lado e saiu o asset pronto. Essa aqui é a magia do Substance Painter, cara. Essa cor aqui tá boa. Você pode também pingar a cor, tá? Tipo, aqui parece que tá uma cor mais neutra aqui pra gente pegar. Então, sei lá. Vim aqui, pescar esse cara aqui, ó. Ficou interessante. Então, vou ligar esse cara. Esse cara aqui, ele é um... Esse aqui é o Soft, o Highlight Soft. Então, a gente pode aumentar ele um pouquinho. E eu vou controlar aqui a intensidade dele aqui na opacidade. Esse cara é o Highlight Sharp. Então, eu vou vir aqui e controlar a intensidade dele. Ó. Tá vendo? Ó, ficou bonitão, hein? Esse outlinezinho faz uma diferença incrível. Sim, cara. Esse outline é o segredo. E é simples, né, cara, pra fazer ele de forma roots, assim, né? Tipo, duplica a malha, incha ela um pouquinho e inverte as normais. Só isso. E aí ela tem que ter um material diferente, lógico. Só que isso quase não pesa na engine, porque se você faz um asset bem otimizado, beleza, ele vai estar meio que dobrando a poligonagem. Só que geralmente esses jogos já tem um asset bem lowzão justamente pra isso, saca? Se for por shader, você vai... Tipo assim, você economiza tris, mas você vai pesar de outro lado, sabe? Então, é um jogo de... É tipo um cabo de guerra, mano. Tamanho de textura, tudo isso é tipo um jogo de cabo de guerra, velho. Ah, eu vou usar textura de tal tamanho, mas vai ter só tantas peças. Varia muito, sabe? Outra coisa que a gente pode reparar, não sei se vocês conseguem ver, vou até aumentar aqui um pouquinho. Tá vendo que tem uma manchinha branca aqui, ó? Uma manchinha mais esbranquiçada. Aí tem umas manchinhas vermelhas, saca? Isso aqui é um color variation. Como que a gente pode fazer isso aqui? Isso aqui é para quebrar um pouquinho esse aspecto flat da textura, tá? Eu vou fazer o seguinte, para recriar esse cara, eu vou usar essa minha layer aqui do Highlight Soft, porque ele... Aqui você vê que é uma diferença bem sutil, não é uma diferença muito grande. Então eu vou aproveitar que esse cara aqui, ó, ele tá fazendo uma transição de cor bem sutil também, então eu vou reaproveitar ele. Vou vir aqui na layer dele e vou colocar um grunge, vou colocar uma fill, né, aqui na máscara da layer. E aqui eu vou escolher um grunge. Na verdade não, vou fazer separado. Eu vou fazer uma outra layer. Vou fazer uma layer aqui, vou nomear ela como color var. Deixar só o color ativado. E aqui eu vou deixar preto, 100% preto, mas vocês vão entender por quê. Aqui eu vou colocar a fill agora na máscara dele. Agora sim, vou lá nos grunges
E aí eu pego um grunge que me satisfaz aqui. Pode ser qualquer um. Eu acho que um grunge de arranhado, coisa arranhada assim, fica interessante. Deixa eu mexer no balance dele. Ó, por exemplo, a parte branca aqui é o arranhado. Arranhado branco faz sentido. Só que aqui eu vou ter que usar muita coisa preta para poder fazer o arranhado ficar branco. Tá? Então acho que aqui não vai ficar legal não. Eu posso fazer um color variation branco. Boa, vamos fazer um color variation branco. E a gente inverte esse mapa. Não, peraí. Isso, aqui assim, ó. Aumentar um pouquinho a repetição dele. Aí a gente controla aqui a intensidade dele na opacidade. Você pode controlar na cor aqui também, não tem problema. Vim aqui e dar uma escurecida e tal. Só que aqui na opacidade acho que vai ser mais rápido. E para outras cores vai funcionar melhor também. Então vou usar uma quebradinha aqui assim, ó. Tá vendo que ele quebra aquele aspecto flat da textura? E aí a gente pode tentar dar uma estilizada nesse grunge aqui. Ele tá muito realista ainda. A gente pode colocar um efeito, então vou colocar um filtro. Deixa eu tentar o Blur Slope. Ele fica com essa cara aqui de pincelada, né? Vou deixar em 100. Vou fazer o seguinte então, colocar um filtro de blur para dar uma pequena embaçadinha nele. E aí eu vou dar um outro filtro de contraste. E aí eu vou estourar o contraste. Só que tem aquela, ó. Tá vendo que ele fica com umas manchas muito duras? Eu venho diminuindo o blur agora. Ele fica mais cartunesco, sabe? Fica com uma canetinha, né? Uma borda mais dura e tal. Assim, acho que fica mais interessante. E aqui também acho que dá pra gente mexer na repetição, porque agora ele sumiu praticamente. Vou mexer aqui no... Foi interessante, a gente pode ir consertando depois se ficar alguma coisa meio bad vibes. Tá, aqui eu vou duplicar esse cara. Botar Black Mask aqui nele, colocar uma paint. Evita de pintar direto na máscara, bota uma paint pra pintar, tá bom? Mais seguro. Vem aqui, vou pintar esse cara, vou pintar esse cara, vou pintar esse cara. Os botõezinhos também, dá pra pintar eles. E aí eu vou trocar a cor deles, então... Eles só pra dar uma variação no asset, ó, vou deixar ele mais claro. Mais claro fica mais interessante. Aí, por exemplo, tem alguns caras aqui que dá pra gente usar esse material. Por exemplo, aqui na Paint, a gente pode pintar esses parafusos aqui, ó. Deixa eu colocar o hardness no máximo. Ó, vou pintar esses caras. Só que não vamos fazer isso agora. Vamos primeiro dar uma blocada. Vamos definir os materiais mais basicão assim, definir todas as cores. Depois a gente vem refinando, adicionando adicionando material onde não foi adicionado. Agora vamos criar o material vermelho aqui. Aí depois, de novo, quando a gente terminar de blocar os materiais, a gente vem renomeando tudo. Vou botar Paint. E esse cara vai ser esse cara aqui. Esse cara aqui vai ser vermelho. Vamos pegar um vermelho aqui interessante. Esse cara aqui. Show de bola. Vou pegar outro vermelho agora. Esse cara aqui. Ah, esse cara aqui, ó. Também dá pra pintar ele com aquele outro cinza lá. Esse cinza claro aqui, ó. Vou pintar ele aqui, ó. Pintou? Pintou. Aqui, cara, eu acho que esse guarda-solzinho aqui, essa viseira aqui, eu acho que dá pra pintar com metal clarinho também. Só que eu vou ter que pintar por shell. Vou cortar essa shell aqui em dois, mano. Quem mais pode ter essa cor? Acho que esse cara aqui podia ter essa cor, né? Acho que seria interessante. Tem que configurar esse vermelho aqui. Esse vermelho aqui a gente não alterou. Pingar a cor lá. Aí tem as bandagens, a tela. Esse botão pode ser o vermelho de baixo. Esse anel pode ser também o prateado mais claro aqui. Ah, falta o carinha aqui de dentro, o gauge. Esse gauge, eu vou pintar ele depois. Beleza, acho que a gente já blocou cor. A cor tá blocado. Cara, acho que esse cara também dá pra ser prateado claro, hein? Ficou legal. Deixa eu tirar aqui um pouquinho o FX para ver como tá ficando. Aqui, ó.
Tá bem massa já, hein? Bem legal. Bom, essa parte do timelapse, ela ficou com o áudio meio zoado, então eu vou fazer esse voiceover aqui por cima e bater um papinho com vocês sobre o que está acontecendo aí e algumas considerações sobre o projeto. Bom, como vocês podem ver, eu já comecei a fazer alguns riscos no asset, né? E basicamente esses riscos do Artline eu estou fazendo com base no conceito, então... e algumas coisas eu tô adaptando, coisas que eu não consigo ler no conceito, né? Alguns detalhes que eu não consigo ler no conceito, eu tô adaptando, mas sempre com a ideia de que, tipo, tem que ficar parecendo que esse asset foi feito a canetinha ou a lápis, né? Tem que parecer um desenho mesmo, né? Então eu tento aplicar aí qualquer tipo de técnica de desenho mesmo que me ajude. O próprio brush, se eu não me engano, eu tô usando um Chalk Bold, que é um brush que ele não é muito noisy, ele não é muito ruidoso, mas ele tem um ruidinho, né, para imitar essa parada do lápis e tudo mais. E ainda assim ele consegue manter a consistência, a solidez, né? Ele é um brush duro, ainda assim. Então, eu tô basicamente aplicando todos os artlines que eu percebo ali no conceito. E eu acho que mesmo que o áudio tenha zoado e eu não consegui salvar a explicação, não tem muita explicação não. Essa parte é a parte que você tem que se soltar, você tem que estar mais aberto a entender o conceito e replicar ele e tentar adaptar também. Então vão ter áreas do conceito, por exemplo, a parte de trás do radinho, eu não tinha no conceito. Então eu tive que adaptar, você tem que pensar fora da caixinha um pouquinho, né? E fazer os detalhes com base naquilo que você já sabe sobre aquele estilo de arte. Então, poxa, o Borderlands ele imita uma parada meio quadrinhos, então eu sei que eu tenho que ter uma cor às vezes um pouco mais chapada, o artline é mais definido, achuras e tudo mais. Então é a hora de você se divertir mesmo. Textura não tem muita conversa não, é você observar a sua referência e reproduzir. É um trabalho de pura observação e reprodução. Então você vê que agora nas bandagens eu tô aí reforçando um pouquinho as linhas, os outlines da bandagem, fazendo aqui as dobrinhas da bandagem, às vezes algum dano, alguma ideia de dano na bandagem também eu faço aí. E não precisa ter nenhum brush especial, não precisa de nada muito especial. Vai no feeling, sente como é que é o conceito e vai aplicando esses strokes aí, essas linhas, conforme lhe convém, certo? Acho que é só isso. Era mais para explicar mesmo o que está acontecendo, como você interpretar a referência e tudo mais. E eu vou deixar vocês aí agora com o resto do timelapse. Obrigado a todo mundo que assistiu esse o primeiro episódio, né? Eu achei que iam dar 3 episódios, mas acabou dando só 2 episódios, mas não tem problema. E não se esqueça de se inscrever no canal, vai ter mais vídeo para sair ainda essa semana, ou no comecinho da próxima, mas sempre vai ter vídeo agora nesse canal aqui. Vou gravar também umas dicas de modelagem, umas dicas de software também, no Maya ou no Substance Painter. E é isso, muito obrigado e até a próxima.